Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos novamente para mais uma aula aí nossa do FP&A, do FNP, nosso Finanças e Prática. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu projetar aqui a apresentação. Esse é sempre o momento mais tenso da aula. Tudo bem? Vocês conseguem ver? Uma hora eu tinha que aprender isso, né? Mas, enfim, hoje, dia 3 de dezembro de 2021, vamos aqui para a nossa aula 17, ciclo de reportes e análises. Estou eu aqui, Isabela, para mais um dia. Obrigado pela presença de todo mundo. Vamos em frente, levar conhecimento para quem tem sede de aprender. Pessoal, como já é de costume, nosso aviso legal, o disclaimer, só para deixar claro que as opiniões expressas por integrantes do FNP Finanças e por convidados, por pessoas que estão participando do evento, são manifestações próprias, não são opiniões nem posição institucional do FNP Finanças, tá certo? E que isso está sendo gravado e que todos que estão aqui concordam em participar do evento de forma espontânea e autorizam depois a imagem e a gravação ficar disponível nos nossos canais oficiais do FNP, certo? Vamos colocar isso lá no YouTube e em outros canais para ajudar a divulgar esse conhecimento. Bom, está aqui o FNP Finanças, Finanças e Prática, Finanças na Prática, de domingo a domingo, sempre alguma atividade relevante para levar conhecimento para quem tem sede de aprender. Domingo, sempre um convidado especial e muita gente envolvida, comprometida, mais até do que envolvida, comprometida com esse projeto para poder fazer acontecer isso. É bom a gente sempre destacar, porque acabamos aqui, quem está dando a aula, aparecendo um pouco mais, mas tem muita gente junto para fazer essa coisa andar e acontecer. A gente é muito grato a todo mundo que tá junto aqui. Bom, a gente viu esse montão de coisas aqui relacionadas a FP&A, a reporte, a análise, e hoje a gente vai ver uma coisa extremamente importante. Tendências que estão apontando e já se consolidando, inclusive, em planejamento e análise em FP&A, e é uma coisa extremamente atual e boa da gente falar, porque a gente tem que se preparar cada vez mais antecipadamente para um futuro que chega cada vez mais rápido, né? É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí? Vamos começar, gente? O seguinte, onde a gente estava, né? E não é muito longe, não. Existe um conceito, se eu estiver repetindo alguma coisa já conhecida, ok, deem um desconto, mas é importante para construir o nosso caminho de hoje, né? E a gente estava no que era conhecido, num conceito que ficou conhecido como mundo VUCA. Isso vem aí dessas iniciais de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Obviamente, em inglês, para formar essa palavrinha VUCA,
Está aí, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É o VUCA. Isso surgiu no final dos anos 90 e durante os anos... no final dos anos 80 e durante a década de 90, num contexto pós-Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, colapso da União Soviética, muito voltado para a discussão em torno de geopolítica em círculos militares que pensavam o mundo, né, com essa ótica. E aí, o que está presente nesse conceito? Né? Que a gente tem um mundo onde a mudança é permanente, puxando para o conceito aplicado para a área de negócios, onde você tem mercados cada vez mais dinâmicos e começa a introduzir uma necessidade de um planejamento um pouco mais flexível, porque modelos rígidos talvez fiquem obsoletos muito mais rápido do que no passado acontecia. E aí, volatilidade, né, ela gera o quê? Incerteza, porque se a coisa está mudando cada vez mais rápido, o panorama fica mais incerto e a velocidade cada vez é um fator mais importante. Só eu tenho a sensação, às vezes, de que as coisas estão muito aceleradas ou é uma coisa que é comum para todo mundo? Eu também me sinto assim, Laurinha. Flaviana? Muito Cada comum, vez todo parece... mundo quer tudo para ontem, né? Pois é. Só que isso vem lá já umas décadas para trás, que a gente começa a ter essa sensação de aceleração das coisas, né? E aí a gente começa a ter, dentro de uma caixinha de complexidade, mais fatores sendo importantes para a tomada de decisões. A gente tem que botar mais coisas na equação para fazer as análises. E parece, num conceito até de pós-modernidade, tem autores que colocam isso já desde essa época, ou até um pouco antes, que as coisas não têm uma resposta ideal, que tem uma certa relatividade em algumas coisas. O que é certo para um grupo é errado para outro e vice-versa, e aí é uma questão, às vezes, até num ambiente de negócios, para um mercado, de escolhas. Escolhas podem trazer algumas situações mais complexas e até perigosas, porque você corre o risco de desagradar uma boa parte do público. E aí, quando você pensa público como consumidor ou consumidor em potencial, você está falando de coisas que afetam a sua receita, a sua imagem corporativa e por aí vai. Tá certo? Só que a coisa não para por aí. Né? Bastava, quer dizer, como se isso fosse pouco, para lidar com esse mundo VUCA, agilidade, multidisciplinariedade, resiliência, até um pouco de coragem. Acho que coragem é sempre importante, mas está cada vez mais necessário. Só que não para por aí, gente. A coisa foi desenvolvendo, essa sensação de velocidade ela cada vez é maior, e a gente, onde é que está? Então, olha aí, onde estamos? Mais uma sigla aí, uma sopa de letrinhas. Caminhamos do mundo VUCA para o tal do mundo BANI. E aí, gente, essas letras querem dizer o seguinte, querem introduzir um conceito de mundo BANI, que é um mundo frágil, onde a ansiedade, não linearidade e é incompreensível. Se a gente já estava achando que o VUCA já era um desafio, tá certo? Olha aí.
PANII, quer dizer, são as letras em inglês que trazem esses conceitos de frágil, de ansiedade, não linearidade e de incompreensível. Como é que é isso? Um antropólogo e futurólogo, o Jamás Cássio, em 2018, começou a introduzir esse tipo de conceito. Ele dizia que as características do mundo VUCA já não eram mais suficientes para talvez explicar o mundo contemporâneo, como a gente estaria vivendo. E aí, em 2020, vem um negócio que é o tal do Covid-19, e a gente está nessa situação de pandemia, e aí isso confirmou algumas questões relacionadas a isso. Quer dizer, tudo pode mudar de uma hora para outra, quer dizer, um conceito de fragilidade, é um conceito que mostra que mesmo coisas aparentemente construídas em uma perceptível solidez, quer dizer, às vezes até aparente, não são tão sólidas quanto elas aparentam, que a coisa é mais frágil do que parece, pode mudar de uma hora para outra. E aí grandes modelos de negócio, grandes mercados, grandes coisas que estavam estabelecidas passaram a ter um problema por conta de fatores externos que ninguém tinha sido capaz de prever. Tem o conceito aí, né, do cisne negro, da fragilidade, que foi discutido aí amplamente nos últimos anos. E aí, para isso, você tem que ter plano B, plano C, plano D, plano E, e às vezes isso não é mesmo assim suficiente. Falta de controle. A falta de controle gera o quê? Gera insegurança, gera ansiedade. Caramba, como é que a gente lida com essa questão toda? Como é que é isso? E aí, a análise tem que ser cada vez mais cuidadosa, a adaptação é uma constante, quer dizer, quem é mais adaptável vai sobreviver mais, e longo prazo, às vezes, parece muito sem sentido, porque fica muito distante de um horizonte de previsibilidade, né? Num mundo que é frágil, que é não linear, que é incompreensível, né? Parece que a gente está tentando prever uma coisa que tem uma probabilidade de acontecer não tão grande entre várias outras alternativas e que, de uma hora para outra, pode mudar completamente e ficar totalmente diversa do que a gente estava achando que ia acontecer. E o louco disso tudo, né, Lauria, que a gente, na aula passada, até com a apresentação da Sueli, a gente estava comentando que a capacidade de se adaptar é mais importante do que acertar, né? O budget, por exemplo. Sim. Tem muito a ver com isso aqui. Se tudo muda tão rápido, o mais importante é que eu consiga me adaptar, que eu consiga perceber tendências o mais rápido possível. E se eu errar, que eu conserte o mais rápido possível. Mesmo que eu desista de alguma ideia, é muito importante, né? E isso que é muito louco. Tem um ditado... Porque às vezes a gente acha que achou a solução eureka e tem que ser capaz de se libertar dela, né? Isso aí que você está trazendo, Isabela, uma pérola de sabedoria. Na verdade, tem um ditado que eu gosto muito, que é assim: mares tranquilos não fazem marinheiros competentes, mas uma característica dessa competência de quem navega é ajustar as velas cada vez mais rápido com as mudanças do vento. Então, esse conceito que eu sei que você domina muito de agilidade, a gente vai acabar falando dele mais para frente, e não é por acaso. Definitivamente, não é por acaso. E aí, dentro desse mundo incompreensível, não linear e ansioso e frágil que a gente está vendo, né? E realmente parece fazer sentido isso, hoje, dia 3 de dezembro de 2021, o comportamento das pessoas muda a todo instante, né? E aí pessoas entendidas como consumidores, como
formadores de opinião, que ditam e seguem tendências, traz uma complexidade ainda maior do que antes, né? E aí, cada vez mais, para lidar bem com esse tipo de coisa, é preciso antecipar problemas, e não só os problemas, mas as soluções para esses problemas. E, às vezes, são problemas novos, eles não vão ter antigas soluções que possam solucionar, porque é novidade, nunca aconteceu antes, né? E aí uma coisa importante é dado para tomada de decisão, mas será que sempre eles dão as melhores respostas? Tem até uma certa incerteza também até com relação a isso. Em alguns momentos, é óbvio que é importante a tomada de decisão baseada em dados, nós vamos ver que isso é uma tendência, mas não vamos ter isso como garantia de que 100% das vezes, sempre isso vai ser garantia de uma melhor decisão. Ajuda muito, mas parece que é um contexto onde realmente nada é garantido. Eu não sei se isso é uma forma nova de dizer coisas que já aconteciam antes, porque se a gente parar para pensar também, quando nossos antepassados lá das cavernas eles lá acordavam pela manhã, né? Quando você escutava um barulho na selva, ou sei lá onde você estivesse, às vezes você tinha que correr, né? Porque vai que é um bicho que vai né? Querer usá-lo como um café da manhã, já que a gente está às 10 para as 7, né? da manhã, ou pode ser só o vento balançando uma árvore. Na dúvida, não sei, parece que é melhor correr. E aí, talvez, né, os que correram se adaptaram melhor ao ambiente, se reproduziram, e talvez a gente tenha chegado aqui hoje por causa disso, por causa dos que correram e não tenham pago para ver se efetivamente era só um barulho na árvore ou se era um bicho mesmo, um predador, atrás de suculentos Andrés, Isabelas e Flavianas, Regianes e Jaquelines, etc., para o seu café da manhã. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. O conceito VUCA, ele vai evoluindo para esse conceito BANI, e, do ponto de vista, né, de tendências de FP&A, de planejamento e análise, a pergunta parece ser essa: um passo à frente? Como, pessoal? Como a gente tenta garantir que a gente vai estar sempre, ou na maioria das vezes, um passo à frente? Um passo à frente da concorrência, um passo à frente da confusão e da incerteza toda que a gente vê no mundo. Então, para onde nós vamos como FP&A, como planejamento e análise? Entendendo isso como uma função, como uma paixão, como até uma missão, muitas vezes, né? A gente está, talvez, partindo para um conceito de FP&A integrado. E aí tem duas questões chaves. Essa integração ela está definida dentro de uma questão de um FP&A ágil e contínuo. Isso é por acaso, gente? Esse contexto do mundo que a gente acabou de ver, que a gente está falando, ele meio que está trazendo a necessidade desse tipo de coisa, de mais agilidade e disso ser de uma forma um pouco mais contínua do que era feita antes. Então, como a gente tem falado, eu e Isabela aqui, né, Isabela, várias vezes, integração entre planejamento estratégico, tático e operacional, combinar estratégia, a parte do planejamento financeiro, do planejamento de operações, isso cada vez mais amarrado, mais lógico, isso está dentro desse contexto do FP&A integrado.
Você não vai conseguir uma agilidade, uma continuidade, se você não tiver essa integração, esse alinhamento estratégico, tático, operacional, estratégico, financeiro e operações dentro de qualquer organização. Você pode pensar qualquer tipo de organização, fins lucrativos ou sem fins lucrativos, não importa, pequena, média, grande, enorme, planejamento contínuo e dinâmico. Por quê, gente? Porque ele vai ter que se deparar e reagir cada vez mais rápido, tentar antecipar eventos internos e externos que tenham impacto para essa organização. Certo? Gente... Por isso é que tem que ser super conectado com o business, né? Assim, com o negócio, né, Lauria? Para ser capaz de olhar para dentro e olhar para fora e antecipar, realmente, antecipar minimamente os acontecimentos. Agora, para vocês terem uma ideia... Quer falar? Não, fala. A gente está num momento em que, com toda a pandemia e tudo, as demandas ficaram muito represadas. Quando voltou de uma maneira que a China colapsou, ficou sem energia. Começou nova onda de Covid e eles fecham mesmo. O governo fecha as indústrias. Então, o mundo inteiro começou a ficar sem insumos, sem materiais para fabricar seus produtos. Por exemplo, a indústria de automóveis começou a parar porque não tinha um chip do painel, porque vem tudo da China. A minha indústria, que é siderúrgica, está sofrendo, porque os custos de matéria-prima explodiram, porque as matérias-primas vêm da China. E muitas vezes não se está conseguindo. Quando você vê as regiões como a nossa, América Latina, alguma coisa na Índia, na Austrália, tem alternativas de matéria-prima, e que pode ser até que a gente se desenvolva mais, porque a gente vai passar a ser um mercado produtor alternativo para a China. Mas quando você fala de tecnologia, como essas coisas de chip, robô, não sei o quê, o mundo todo fabricava na China, gente. E aí você para uma indústria no mundo inteiro porque você não tem aquela fonte de produção. E aí? Então, na palestra da Ana, ela falou de resiliência de supply chain, né? E é um pouco isso. Eu acho que a gente vai, dentro desse planejamento contínuo e dinâmico, que a gente está observando agora, é que a gente vai ter que pensar em plano B para tudo. Assim. A gente está num momento de desenhar plano B para tudo, né? Para poder ter flexibilidade. Eu vou ter mais simpatia, vamos dizer, em gastar mais para poder ter plano B. E isso pode ser que desenvolva outros lugares no planeta. É louco, mas é a realidade de hoje, gente. Não é de amanhã, não, é de hoje. Você tem um contexto hoje, né, mundial, de uma inflação global. Isso não é um problema, vamos dizer assim, só do Brasil, esse aumento generalizado de preço, tá? Essa inflação é no mundo inteiro. E está ligado a isso que a Isabela colocou, é um choque global na cadeia de suprimentos mundial. Você aumenta custos de produção, você desorganiza a produção em escala global, você tem uma restrição de oferta que tem um impacto nos equilíbrios de oferta e demanda nos mercados, que faz com que haja uma inflação, aumento de preço generalizado no mundo, somado a um choque de energia que encarece o preço da geração energética e também o preço dos combustíveis no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, tá, pessoal?
porque muitas vezes, se a gente acompanhar só o que está no noticiário, pode dar a falsa impressão que isso está acontecendo só aqui. Isso não está acontecendo só aqui, não. A gasolina na Europa já bateu 2 euros em alguns lugares bom, é só fazer a conta, ver pelo câmbio quanto é que dá, entendeu? 2 euros por litro. Enfim, tem um problema agora que vai começar o inverno no hemisfério norte, eles precisam de energia para aquecimento, né? Isso é um problema, tá? Enfim, dentro desse contexto, o ágil, né, ele surge como uma habilidade organizacional, ele é encarado dessa forma, quer dizer, que permite adaptação rápida a mudanças no mercado. E o foco é buscar a manutenção de valor. Para quem, gente? Para o acionista do negócio, tá certo? Porque, no último caso, a coisa pode desintegrar, né? Você vê indústrias que dependiam de aglomeração de pessoas, né? Dentro do segmento de entretenimento, uma parte demandava, enfim, encontros presenciais. Uma hora para outra ficou tudo fechado. E aí, gente, como é que fica seu planejamento? Como é que fica a sua receita, que passa a ser zero de uma hora para outra? Mas não estou falando de uma queda suave, mês a mês, que foi sendo percebida, talvez. De um dia para o outro. Assim, de 0 a 10, pé no freio, para o mais rápido possível. E aí, de repente, você tem custos que continuam existindo, você tem todo um imobilizado, né, um ativo lá que passa a não ter demanda, que não podia ter, né, de uma hora para outra. Então, nesse sentido, quer dizer, e aí, Isabela, acho que tá vendo como ela ficou contente agora? Ela adora, né? O ágil, ela surge como uma metodologia de desenvolvimento de software, né? Ela é muito focada em iteração, ou seja, em repetição, em rapidamente repetindo as coisas, e em buscando entregas incrementais feitas por equipes multifuncionais e auto-organizadas. Isso começou a sair da área de desenvolvimento de tecnologia, de software, e ser usado como metodologia para outras áreas de negócio, outros tipos de negócios. Não é, Isabela? Nós... Exatamente. A lógica da metodologia ágil quando a gente pensa em né, que a gente tem, e o pessoal, qualquer coisa, já sabem, né? Mas pessoal, eu tirei minha câmera porque minha internet começou a falhar aqui, tá? Uhum. O que acontece? A metodologia ágil, quando o Lauria fala em iteração e tal, é o seguinte: se você imaginar um iPhone, né? Ele está na versão, sei lá, 13, 15, 13, eu acho, sei lá. Começou com um telefone. Um telefone. De repente, você bota no telefone uma câmera e você faz uma segunda versão. Mas o seu problema inicial, que era falar, você já tem. Se você pensar também numa solução, por exemplo, de mobilidade,
né? Ah, eu quero me deslocar sem gastar energia fóssil, sem gastar gasolina, diesel e tal, eu quero me deslocar. Dentro da lógica ágil, você primeiro ganha um patinete, depois você desenvolve uma bicicleta, depois você desenvolve uma bicicleta elétrica, e assim você vai até chegar no carro elétrico. E o que acontece nisso tudo? O seu principal problema, que era se deslocar sem gastar energia fóssil, ele foi atendido desde o início. Talvez não da melhor maneira possível, porque patinetes vão combinar, dá trabalho, causa esforço, mas você se desloca. E o principal problema já foi atendido. Quando a gente pensa numa metodologia tradicional, isso tem muito a ver com FP&A, porque a gente pensa num budget, né, bastante amarrado e estruturado desde o início, a gente pensa em todos os cenários que podem acontecer. E aí você pensa, uma versão arrojada, uma versão mais assim, conservadora, e não sei o quê, e aí você negocia e tal, fecha um budget. Cara, dali 2 meses acontece uma pandemia. E aí? O que você faz? Rasga tudo e entra na anarquia, sem saber para onde ir? Não dá. A gente precisa criar novos nortes de forma iterativa. E esses nortes vão ter horizonte mais curto, mas sempre com o norte. E essa é a lógica aqui do ágil. Você tem nortes muito claros, seus objetivos são claros, ainda que as soluções não sejam as melhores desde o início, mas você continua andando. Keep walking, né? Lembrei do whisky. E aí você vai andar sempre na direção certa. E isso aqui é um ganho, gente, é uma coisa tão legal que o mundo desenvolveu. Eu sou realmente uma entusiasta dessa metodologia. Lauria tem toda a razão. Não sei se ficou claro para todo mundo, está muito etéreo, mas vocês falem aí, porque a gente tem muito o que dizer, né, Lauria? Olha aí, as práticas ágeis, né, como metodologia, expandiram justamente para outras áreas de negócios. E hoje elas estão cada vez mais presentes. Então, uma hora, nós vamos nos deparar com isso, porque é uma tendência. Né? Isso traz oportunidades para finanças, notadamente para a área de FP&A, de planejamento e análise. Para a gente ter um FP&A efetivamente como uma área de apoio à tomada de decisão, e aí a gente tem criação de valor muito clara. A FP&A deixa de ser aquela área tradicional de planejamento uma vez por ano e que fica controlando, apoiando o controle, gerando relatório, para ser uma área que efetivamente ela está apoiando a tomada de decisão numa base mais contínua, mais dentro do negócio. Então, planejamento ele é visto como uma estimativa verdadeira, ela dá esses nortes que a Isabela acabou de falar, e aí é importante, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, tá? E como uma estimativa verdadeira, como um dos nortes possíveis, e a gente sabe que até no nosso mundo a gente tem norte verdadeiro e norte magnético, tá certo? Depende do referencial que você está usando, mas você está indo para o norte, de alguma maneira. É importante esse planejamento como estimativa verdadeira para manter a perspectiva, para nos continuar apontando um dos nortes para o keep walking, para o continue andando, vamos indo, vamos continuar, certo? Isso aí. E nunca andar sem horizonte, né? Sem objetivo. O que é bacana da metodologia ágil é que você combina
objetivos de curto prazo que estejam alinhados com a visão de longo prazo. E isso aqui é um ganho enorme, muito bacana. E tem muito a ver com a FP&A. Calibrar esses objetivos de curto prazo com a visão de longo prazo é um papel muito importante do FP&A. E aí, gente, para conseguirmos isso, é preciso dados acessíveis, cada vez mais acessíveis, e desenvolver dentro do FP&A cada vez mais habilidades, não só analíticas, que já era meio que uma premissa básica, mas cada vez mais premissas estratégicas. Porque isso, obrigatoriamente, dentro daquela visão de integração, ela precisa estar relacionada, ligada e alinhada. É preciso que a gente se prepare para isso, para dar respostas a demandas do negócio. É um objetivo. O objetivo é responder rapidamente a demandas do negócio, da organização. Então, cada vez mais a gente está vendo o uso de tecnologia, não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta para possibilitar o tratamento, o acesso e o tratamento desses dados, para gerar essas respostas às demandas do negócio. E a gente vai ver cada vez mais isso. O uso de bots, de robôs, por exemplo, o que a gente chama de RPA, que é a automação de processos através de robotização. Você tem robôs que vão automatizando tarefas repetitivas e processos de negócios. Isso é uma aplicação, gente, isso é uma ferramenta. Isso não pode ser tipo um fetiche, tá certo? Não é esse o objetivo, né? E aí, partimos para quê? Para monitoramento constante, identificação dos principais drivers, ou seja, impulsionadores de desempenho, entrar numa tendência de forecast de previsão simplificada e mais rápida, e um uso de inteligência artificial como ferramenta, não simplesmente porque isso é moderno, a gente quer parecer moderninho, bonitinho, envernizadinho, cheirosinho, não é para isso. Isso é ferramenta. Né? Então, a gente tem o FP&A cada vez mais integrado a outras funções de finanças e do próprio negócio. Falamos, né, Isabela, várias vezes sobre isso ao longo de todas as aulas do ciclo. E aí, olha só, agora quando a gente está falando das tendências, aparece claramente esse tipo de coisa. E aí tem uma coisa, foi até uma pergunta lá no chat do Telegram, lá do grupo, do FP&A, o conceito do ex-FP&A, quer dizer, é o Extended FP&A, ou seja, o FP&A, o planejamento e análise estendido. Ele está indo além das funções tradicionais de planejamento e análise, ele está indo na direção de estar integrado com outras funções de finanças e do próprio negócio. Quer dizer, isso gera uma alavancagem em competências, mas você precisa ter equipes preparadas, multidisciplinares, com competências diversas, para trazer isso para dentro do FP&A. A ideia é que você integre o planejamento, planejamento estratégico, fusões e aquisições, relações com investidores, e aí entra também a parte do ESG, hoje cada vez mais importante, planejamento financeiro, planejamento de capital, né? A parte toda de funding, suprimentos. Olha só, área de procurement, de compras, de logística, de suprimentos. A gente acabou de falar, Isabela,
colocou aí o colapso da cadeia global de suprimentos, gerando essa confusão toda que a gente está vendo hoje de aumento de custos industriais, falta de chip para produzir carro, aí o preço dos carros novos e usados aumenta. E aí as pessoas, mas por que está acontecendo isso? Tem uma explicação. Né? Também integrado dentro da área tradicional de controle, a controladoria, etc. Rejane, você levantou a mão? Sim, levantei sim, Lauri. Olha só, assim, Diga. foi acho que foi semana passada que teve lá na Light uma pessoa que é de TI, né? Mas ele estava falando justamente porque ele estava comparando, né? Que a gente muito falava, mas só com os PMOs, né? E aí ele falou que agora, mas ele trouxe um novo conceito, que é de VMO, que é o de valor, né? Ou seja, que agora que se trabalha justamente como que você gera valor de forma integrada para toda a companhia, falando justamente sobre isso, que tudo tem que se falar, o planejamento estratégico, TI, isso tudo, ou seja, mas eu até comentei com ele, eu falei, na parte de ESG, nós falamos muito sobre relato integrado, que é o quê? Que é um processo integrado, né? Justamente de você ter aquela visão holística, né? Ou seja, mas só que temos que ter profissionais que vejam a companhia como um todo, né? E mais, todas as áreas, mas só que de alguma forma tem que ser feita uma gestão para que tudo se fale, que é para todos estarem vendo como que o negócio funciona, ou seja, cada pedaço, mas só como parte de um corpo, entendeu? Assim, muito bacana, André. E assim, mas só que vendo você falar, eu vejo que é também isso, ou seja, acho que mas só que as organizações têm que cada vez mais pensar esse fluxo assim de integração, gestão, mas gestão integrada, entendeu? E justamente usando essas ferramentas, né, que foi o que ele citou também. Que aí tem diversas ferramentas, e aí que você escolhe a ferramenta, mas que o pensamento tem que ser assim, sempre voltado para a geração de valor integrado da companhia, entendeu? Porque eu acho curioso isso, né? Você acabou transbordando um conceito que ficava muito restrito a conselho, e que era uma coisa tão óbvia, mas um óbvio não muito percebido pela organização como um todo, porque, na verdade, quando a gente fala de um negócio, gente, a gente está falando que um objetivo é a criação de valor para quem? Para o acionista, sim, em primeira instância. Tudo bem, a gente tem uma discussão hoje, né, da criação de valor não só para o shareholder, mas para o stakeholder, quer dizer, para você ter essa discussão da geração de valor um pouco mais abrangente para sociedades e partes interessadas, mas vamos lá, básico é criação de valor para o acionista. E aí não é uma questão, como muito mal entendida, de ganância, mas de continuidade de negócios. Muitas vezes a questão é sobrevivência, porque não é gerar resultado para o acionista pura e simplesmente. Ao fazer isso, você garante recursos para a continuidade do seu negócio, né? Isso ficava muito restrito a discussões de alguns círculos dentro da empresa, era muito claro para algumas pessoas, mas isso está sendo transbordado para a organização como um todo, porque isso não acontece só numa sala de conselho ou numa diretoria, isso acontece no dia a dia, e aí você precisa integrar essas dimensões todas, como a gente tem falado, de estratégico, tático e operacional, para fazer essa criação de valor acontecer aonde ela acontece efetivamente, que é na operação do negócio. Você vai perder valor ou capturar valor operando, funcionando como organização. Né? E aí, cada vez mais, nós temos que ter o quê? Cooperação interna, integração entre as diversas áreas,
padronização, até por uma questão de falar a mesma língua, de facilitar o entendimento, né? Se tem um falando japonês, o outro inglês, o outro português, opa, espera aí, vamos escolher uma linguagem comum para o dia a dia poder ser entendido por todos, né? E cada vez mais automação e alinhamento. Então, essa cooperação com padronização, com automação, ela favorece, ela leva a uma possibilidade maior de alinhamento entre todos os setores da organização. Possibilitar o planejamento contínuo, ou seja, quase que uma previsão contínua. Isabela falou numa coisa que vai aparecer aqui agora. Quem guardou a fala vai identificar. A gente sai de um modelo tradicional, sequencial, o ciclo orçamentário anual, aquela coisa toda cheia de rito, tá? E a gente sai disso para uma situação mais contínua e ágil. E, nesse sentido, a gente parte de um ciclo longo, quer dizer, aquele planejamento anual tradicional, para ciclos mais curtos no tempo. Mais ciclos menores dentro de um conceito, gente, de rolling forecast, ou seja, de previsão contínua. Ou até melhor, continuada, porque, né, você tem ciclos de planejamento, revisão, planejamento, revisão, planejamento, revisão, muito parecidos com os ciclos de PDCA, que a gente vê na discussão toda já há bastante tempo de melhoria continuada, que foi traduzida para o português como contínua, e está por aí já presente na vida de muitos. E o que é muito interessante isso aqui, Lauria, do Rolling Forecast com a lógica ágil, né, com a metodologia ágil. Outro dia, um menino perguntou lá no grupo do Telegram qual era a orientação, se era de fazer um forecast todo mês, ou por quarter, ou qual era a periodicidade. Não tem resposta certa, mas a resposta certa é a seguinte: você tem que ter sempre uma visão de adaptabilidade constante, sem perder o horizonte, porque o risco, e eu já vi isso acontecer, tá, gente, na minha experiência aí, é que, às vezes, como se você não tem um norte claro, uma estratégia clara, exatamente onde você quer chegar, você replaneja para ver o que vai dar, e não replaneja para confirmar a sua estratégia. E aí, quando você replaneja para ver o que vai dar, você se perde. Porque aí você pode ir para qualquer lugar, igual o Lauria falou antes, né? É muito perigoso isso. E, enfim, adorei as delícias, né? do FP&A aí. Deu para me ouvir ou eu caí, pessoal? De repente, eu achei que... Deu. O finalzinho ficou um pouquinho assim, mas deu para a gente entender, quer dizer, e na verdade, aqui, foco anual, quer dizer, daquele negócio uma vez por ano, para um foco constante durante o ano, e aí não tem realmente, como a Isabela falou, resposta certa. A maioria das empresas até tem meio como rito fazer o negócio meio trimestral, né? Até porque quando você tem um capital aberto, você tem ações negociadas em mercado de capitais, você tem a divulgação trimestral dos resultados, então isso é um negócio que mobiliza a companhia como um todo, a área de RI, relações com investidores, e você tem que obrigatoriamente fazer uma análise do que você vai divulgar para o mercado em cima dos seus resultados do quarter, do trimestre. Mas, gente, se precisar ter que fazer mensalmente, competência por competência, que seja, porque a gente não pode perder o norte, como a Isabela está colocando também aqui.
E aí a gente sai de um FP&A reativo e de apontador de problemas, e do sujeito que fica mostrando onde é que está a sujeira de todo mundo, como, né? Para um FP&A mais proativo, conectados com as áreas dos negócios e que busca, em conjunto, soluções para os problemas. Aquela visão que a gente falou de business partner, de parceiro de negócios, que está cada vez mais necessária, né? Porque se a gente estava falando daquele mundo VUCA que virou mundo Bunny, que cada vez mais é incerto e veloz e etc., o FP&A, com essa agilidade, com essa integração, com a postura do business partner, ele no limite, ele está pensando, ele está buscando ter possibilidade de simular impactos em custo, em margem, em resultado mesmo, em EBIT, né, o lucro antes dos juros e dos impostos, quando você tem variações que vêm, às vezes, por conta de uma volatilidade dentro de algum mercado onde você atua. Então, por exemplo, antecipar e reagir rápido a mudanças de mercados, né, em mercados voláteis e complexos, é uma coisa que impacta diretamente a capacidade de geração de valor dentro da organização. Isso está cada vez mais perceptível. Se você tem um insumo global para a sua produção e que é um mercado volátil e que é complexo, e a qualquer momento você pode ter uma variação de preço enorme no que você está comprando e que entra como custo na sua produção. É óbvio que isso tem um impacto no seu próprio custo de produção e vai levar no impacto da sua margem, do seu resultado. Então, quanto mais rápido você consegue lidar com esse cenário volátil e complexo e tentar antecipar ou reagir mais rápido a isso, menos perda de valor você está tentando garantir para a sua organização, né? E aí, essa possibilidade de simular esses impactos, elas acontecem também em múltiplos cenários, ou seja, preços de venda versus os custos que vão ter um impacto nesse preço de venda, e isso cada vez mais perto do tempo real. Porque um ciclo, às vezes, de 3 semanas, de um mês, até mais longo, faz com que, muitas vezes, o impacto já tenha sido catastrófico para um resultado previsto, às vezes, para um ano inteiro. Então, quanto mais rápido você identificar o problema e reagir a ele, menos perda de valor. Não sei se ficou claro isso, mas não é uma coisa que precisa complicar muito para entender, não, tá, pessoal? Tá claro? Super claro, Lauria. E aí, gente, tem um FP&A Trends Group, quer dizer, um grupo de tendências de FP&A. Esse grupo é um grupo internacional. Ele, há 4 anos, ele faz uma pesquisa anual que eles chamam da pesquisa global de tendências em planejamento e análise, em FP&A. Eles têm um patrocínio da SAP, a empresa de sistema, né, de ERP, de software, o sistema integrado lá, o SAP, SAP. E a pesquisa desse ano, 2021, teve um subtítulo super interessante, que está muito em linha com tudo isso que a gente está falando aqui, planejando e prevendo em tempos de alta incerteza, né? A pesquisa teve 342 organizações respondendo isso, numa amostragem que abarca todos os continentes do mundo, tá? Tem resposta de todos os continentes, e está apontando o seguinte, pessoal, para a gente consolidar essa visão de tendências de FP&A,
a pesquisa mais atual que tem sobre o tema que a gente está trazendo aqui, ela está apontando o seguinte: decisões utilizando evidências baseadas em fatos e em dados, quer dizer, uma base factual para a tomada de decisão. Isso num contexto onde é muito ajudado pelas ferramentas e o uso de inteligência artificial, de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquina. Isso são técnicas né, que têm grande impacto, melhoram muito a acurácia das previsões, quer dizer, você diminui o erro das estimativas, né? Você tem análise de cenários com mais de um futuro possível, e aí entra naquela linha da plano B, plano C, plano D, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, se acontecer isso combinado de forma 1, 2, 3, 4, futuros diferentes com probabilidades associadas a cada um deles. Uma coisa chamada Driver-Based Models, quer dizer, modelos baseados em impulsionadores, em direcionadores, que são modelos que levam em conta relações matemáticas entre as atividades de vendas e custos. Lembra do que a gente acabou de falar? Eu tenho um custo de um insumo produtivo e, obviamente, isso tem que estar levado em conta no meu cálculo de precificação, porque senão eu vou praticar um preço de mercado que pode ser que não cubra nem os meus custos de produção. Isso é o pior dos cenários, né? Resultado negativo de cara e consumo de caixa. Não tem nem o que falar muito sobre isso, né? É uma destruição imediata de valor. Então, esses modelos eles tentam deixar bem claras essas relações matemáticas para a gente ter aquela agilidade de previsões que mostram impactos rapidamente poderem ser mitigadas e a gente tentar evitar essa destruição de valor. Acesso à informação em tempo real é o que se busca, e isso só é possível com o uso cada vez maior de tecnologia. A gente precisa ter um processo de FP&A cada vez menos manual, como ferramenta, gente. Por quê? Porque o tempo manual e a demora que isso acarreta para que possa ser analisado, quer dizer, gera duas coisas, na verdade. Menos tempo para análise e uma maior demora em você poder começar a fazer uma análise e, às vezes, perde-se o timing nesse mundo veloz e volátil que a gente está analisando cada vez mais. FP&A como business partner, né? O planejamento como parceiro de negócios, focado nas atividades de alto valor dentro da organização. Né? O FP&A, o planejamento e análise estendido, quer dizer, incorporando competências e olhando coisas que dizem respeito à parte de relações com investidores, fusões, aquisições, planejamento estratégico, enfim, planejamento financeiro dentro de um âmbito de gestão de caixa, de tesouraria, a parte de funding, a parte de compra, suprimento, logística, o procurement, supply chain, por que não, né? Marketing, RH, etc., 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 e muito mais, etc., e além também das práticas tradicionais, já o ciclo orçamentário anual e o controle de resultados uma vez por mês para análise de resultado e etc., que todo mundo já conhece. Isso para quê? Impacto no desempenho total da organização, no resultado, quer dizer, na verdade, o que a gente quer é garantir valor no bottom line, na última linha, na linha de resultado do negócio. Sueli, você levantou a mão. Pode falar. Não sei se ainda dá tempo, mas é uma coisa que, sim, que eu queria dividir com vocês. Não sei se é só eu que sinto isso, ou a Flaviana, a Jaqueline, às vezes também. Por exemplo, eu trabalho na área de FP&A como analista. Então, nossa, eu percebo, assim,
quanto que a gente tem que estudar e estar dentro do mercado, enfim, para se manter nessa área. Então, eu não sei se outras pessoas também têm esse mesmo pensamento que eu, né? Mas às vezes eu sinto assim que, meu Deus, eu não sei nada. Eu sei, né? A gente sabe as nossas atividades do dia a dia, mas aí a gente, por exemplo, acompanha essa aula e vê essas tendências e a gente percebe o quanto que tem que estudar outras coisas além, né? Só da questão de FP&A, como ali você falou, relação com investidores, fusão e aquisição. Então, só queria dividir um pouquinho com vocês esse sentimento que às vezes eu tenho. É muito legal isso que você falou. A gente está no mundo do chamado lifelong learner, né? É o camarada que ele aprende a vida inteira. Aprendizado virou a busca de conhecimento, de adquirir conhecimento. Ela virou uma necessidade constante. A gente vai estudar a vida inteira, todo mundo. Uma coisa que eu posso colocar como certeza é que eu sei muito menos coisas do que as coisas que eu sei. Tem muito mais coisa para aprender e para descobrir e para saber do que o que a gente sabe, e o que a gente já descobriu até agora. E isso é válido para todo mundo, né? Então, assim, Sueli, é uma sensação que você tem e que não é só sua, pode ter certeza disso, tá? É para Ai, que todo bom! mundo. Que bom, porque às vezes parece, às vezes eu tenho essa sensação que é só eu que sinto isso, mas que bom que, porque eu sou uma pessoa assim que gosto muito de estudar e acompanhar, só que parece que a gente nunca sabe ainda o suficiente para atuar no FP&A. E eu acredito que isso vai ampliar cada vez mais, né? Porque a gente precisa realmente de muito conhecimento. A tendência dele é abranger mais ainda a empresa, enfim. Mas é bem legal essa área, é uma área que eu pretendo seguir. Que bom que você gosta de estudar, porque para pensar um pouquinho, isso pode ser uma vantagem competitiva sua, uma competência distintiva importante. Melhor gostar de estudar nesse contexto do que o camarada que não gosta de estudar, tá certo? Ai, eu acho que ele nem vai conseguir sobreviver nessa área, né? Se não gostar. Flaviana? Rapidinho, né? Já dizia Sócrates, só sei que nada sei. Depois que cheguei aqui no FNP, eu descobri que, no FNP, eu descobri que realmente essa mesma sensação, Sueli, meu Deus, eu não sei quase nada. Eu olhei assim para trás e disse assim, Jesus, a estrada para frente é muito maior do que a que eu já percorri. Mas eu também aprendi aqui que a gente precisa também validar e valorizar aquilo que nós já temos, porque é como a Isabelle falou hoje já. A gente tem que começar do simples, tem que começar. Flaviana, você quer se locomover? Faz uma rodinha, roda em cima, vê se consegue se locomover em cima dela e depois você vai aprimorando. Então, eu também aprendi isso, e é isso que tem feito com que eu me movimente, porque antes eu estava muito olhando para o retrovisor e achando que não é suficiente, entendeu, Sueli? Então, eu me sinto exatamente como você. Então, estamos juntos aí nesse barco. Ô, gente, Legal. eu e Laurinha também, vocês acham que não? Isso desde a Grécia Antiga. Os filósofos falavam isso, que quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe. Se a gente pudesse resumir isso tudo, gente, em 4 palavrinhas para ficar com a gente, tendências, elas estão relacionadas a isso aí, ó, acurácia, velocidade, integração e agilidade. Tá certo? Eu e Isabela temos uma proposta para vocês. Na verdade, a gente tem mais uma aula semana que vem, né, para encerrar o ciclo de FP&A de reportes e análises, e a gente quer fazer essa aula como um bônus. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos colocar uma enquete lá no nosso grupo do Telegram com alguns temas e a gente vai pedir para vocês votarem, escolherem em qual deles vocês gostariam que a gente explorasse mais
na próxima aula, tá certo? Então, é uma oportunidade interativa aqui nossa, de todo mundo que está acompanhando a gente poder escolher um ponto onde quer aprofundar um pouco mais, quer discutir um pouco mais, ou quer rever, fazer uma revisão do que foi debatido e trazido até agora, e a gente vai fazer isso até assim, comecinho da semana que vem, também para dar tempo de preparar o material e trazer aqui para vocês, e a gente, na próxima aula, a gente encerra esse ciclo a partir do que vocês mesmos vão escolher, tá certo? Combinado? Combinado. Combinadíssimo. Então tá bom, pessoal. Combinado, André. Ai, gente, está Obrigada a acabando o todos. ano. Super obrigado, assim, quem gostou da aula, quem está gostando do trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui, que a gente tem desenvolvido, ajuda a divulgar a iniciativa, a gente quer levar conhecimento para quem tem sede de aprender, para quem quer aprender cada vez mais, o tempo todo, sempre, e ajuda a gente a divulgar, e super obrigado, um bom dia para todo mundo, pessoal. Vou parar a gravação aqui, tá certo? Vamos em frente. Ótimo dia para todo mundo. Tchau, bom Bom dia. dia, Bom dia. pessoal. Tchau, querido.